Pronto, professor? Pronto. Bom dia, nós somos alunos do terceiro ano de administração. Dentro da disciplina de filosofia, orientada pelo professor Edilson Botelho, a gente vai abordar a temática, que são os valores e as escolhas. A nossa equipe dividiu esse tema em 4 tópicos e a gente vai orientar vocês de acordo com as subdivisões do tema. Eu vou convidar minha colega Valquíria para ela falar um pouquinho sobre a historicidade dos valores. Bom dia, vou falar um pouco sobre a historicidade dos valores, que é uma crítica que Nietzsche ele faz com relação às ideias de Platão, onde ele ressalta que os valores são produzidos num contexto social. E ele ressalta as suas críticas em 2 livros. O primeiro é Além do Bem e do Mal, que é um primeiro passo para a filosofia do futuro, onde ele reflete que as pessoas elas se preocupam muito em relacionados aos fundamentos da moral, porém não se preocupam com a moral de si próprio. E em Genealogia da Moral, ele foi um dos primeiros a criticar as formas autoritárias do nazifascismo. Ele diz que a sociedade considera grupos fracos como se fossem melhores do que grupos fortes. Em Genealogia da Moral, ele diz os indivíduos considerados fracos eles sob domínio de um comandante, que ele chamou isso de pastor de rebanho. A gente também, dentro da temática, nós temos o caráter ativo e o caráter reativo na visão de Nietzsche. Para me explicar, eu vou precisar do auxílio de meu colega Cauã. Nietzsche fala que a gente é impulsionado por uma força vital, que ele denomina ou força de poder ou vontade de potência. É um conceito mais abrangente, só que ele diz que nós somos designados de diferentes formas e estamos instruídos no nosso instinto. E essa força é algo orgânico e biológico, em que é interligada à expansão. Então, quando a gente fala em caráter ativo e em caráter reativo, Nietzsche denomina eles de 2 formas, que é o caráter com a vontade de poder fraca, que é o caráter reativo, e onde um caráter forte, impulsionado por um poder maior, que é o caráter ativo. Quando a gente vai falar desses 2 tipos de caráter, é sempre bom a gente sempre interligar ativo, forte, reativo, fraco. Que como o Carlos foi explicar o reativo, vocês vão ver que ele é mais interligado como o Valquíria falou na obra de Nietzsche, resignado e denominado por ser um grupo que é dominado por outra pessoa, que tem sobre um comando. Quando a gente fala em ativo, é um indivíduo que tem capaz de ter vontade de ação por si só, que não precisa de auxílio de ninguém para ter seu próprio instinto de realizar tal atividade. Quando Nietzsche fala que são aqueles que conseguem dizer sim à vida, ou seja, aqueles que têm a vontade de viver sem que ninguém precise auxiliar, sem que ninguém precise colocar um objetivo para eles. Nós mesmos já temos aquele objetivo de alcançar algo na vida e seguir um instinto que é nosso, que não precisou ser designado por ninguém. Nem mesmo por Deus, assim, né? Ele diz assim, Nietzsche afirma que aqueles que conseguem dizer um grande sim à vida e viver de uma forma intensa são aqueles que possuem caráter ativo, que é um exemplo disso, é um artista que tem sua própria intuição e segue sua vontade de criar obras que retratem o que ele está se sentindo e o que está sendo passado na sociedade naquele momento, sem que outra pessoa o induza a mudar sua perspectiva de criação só pelo fato de ir contra alguns padrões da sociedade. Então, ele cria suas obras segundo seus impulsos e que não vai de acordo com o que é conveniente para os outros, e sim para si. E sua criação é uma reafirmação do que ele sente consigo mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre caráter reativo. No caráter reativo, Nietzsche ele fala que o caráter reativo é do indivíduo que não é capaz de afirmar a si mesmo senão por meio da negação do outro. Ele não age, mas reage às ações do outro. Por isso, Nietzsche o identificou como fraco. Sua ação não tem impulso criador, ocorre em função do outro. Então, ele fala que o caráter reativo é como se uma pessoa fosse tomar uma iniciativa, a partir do momento que a outra pessoa desiste ou então fracassa. Eu entendi assim.
Aí ele fala que os indivíduos fortes são aqueles capazes de dizer eu sou bom, por isso eles são nobres, poderosos, superiores. Os indivíduos fracos são aqueles que olham para frente e dizem você me domina, então você é mau, e se você é mau, eu por oposição sou bom. Aí ele fala, né, que tem os superiores que são os bons, que são os maus por eles serem superiores. Aí os menores em oposição a eles obrigatoriamente tem que ser bom. É tipo assim, quem possui o caráter reativo é uma pessoa que se adentra na realidade do outro e por alguma circunstância acaba se beneficiando de uma atitude que não foi tomada por ela, mas sim por outra pessoa. Então, quando Nietzsche fala que aqueles que te possuem caráter reativo é aqueles que se você me domina, então se você é mau, e se você é mau, eu por oposição sou bom, é reagindo a uma contradição de outra pessoa. Não é sendo bom por ter tomado uma iniciativa de si, mas sim por reagir de uma forma controversa à iniciativa do outro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a crítica à inversão dos valores, que a gente vai convidar nosso colega para falar um pouquinho para vocês. Péssimo. É porque eles são gêmeos, aí tem dois, aí o seu nome certo dos dois. São gêmeos, né? Cadê o outro? São gêmeos ali, o outro. Vem aqui o outro, só pra gente fazer Vem uma aqui, comparação. gêmeos, é porque tem os gêmeos, aí eu nem chamei ele no vídeo. Vem gêmeo, porque eu não sabia qual era o nome dele. Tá certo. Técio, vai lá, Vai, Técio. Tessa. Bom, aqui, segundo Nietzsche, tem duas fontes principais para essa inversão de valores. Bom, a primeira é a crença na imortalidade da alma, como propunha a filosofia socrático-platônica. Isso. Se acreditarmos que a alma é imortal, que continuaremos vivendo após a morte do corpo, mesmo que de outra maneira, deixamos de afirmar a vida tal como a conhecemos. Por causa dessa crença, diz Nietzsche, os gregos deixaram de afirmar a vida de ser criadores, indivíduos nobres, para se tornarem produtores de uma cultura de resignação. Ou seja, o que seria essa cultura de resignação? É uma cultura baseada na crença de que você vai viver aqui, você vai produzir, você vai ajuntar bens, você vai fazer as coisas, você vai trabalhar e lutar para poder garantir um lugar no reino dos céus, como ele fala aqui no segundo parágrafo. A segunda fonte é o cristianismo, que levou a resignação às suas mais profundas consequências. A Igreja Católica difundiu os preceitos cristãos de modo a ensinar que o importante é a resignação com a vida terrena, para se obter a recompensa no reino dos céus. Segundo Nietzsche, essa é a mais pura expressão do triunfo de uma moral dos fracos. Bom, e apesar dessa crítica radical ao cristianismo, é importante ressaltar que Nietzsche, admirava Jesus como ser humano e em várias passagens dos seus textos referiu-se a ele como um homem excepcional. Sua crítica dirige-se ao cristianismo como filosofia e como religião, por sua defesa da resignação e da negação da vida terrena, como podemos verificar em várias passagens bíblicas, que é exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e muitos outros exemplos. Bom, e aqui Nietzsche fala que o caráter reativo, que se baseia na afirmação, e o caráter reativo, como Maria Eduarda e Cauã já enfatizaram, implica dois sistemas de valores distintos, ou duas diferentes morais. A moral afirmativa, Nietzsche denomina moral dos fortes, a moral dos fortes, ou moral dos nobres, que foi o que Cauã ressaltou, que é a moral dos nobres. E o sistema de valores centrado na afirmação de qualidades como a coragem, a força, a saúde e o orgulho. E Nietzsche chama a moral reativa de moral dos fracos, moral dos escravos, ou mesmo moral de rebanho. E ele acredita que essa moral está centrada em valores como submissão, humildade, piedade e a importância do sofrimento. E há uma questão psicológica fundamental na criação de uma moral de rebanho, que é o ressentimento. Segundo filósofos, os indivíduos fracos não conseguem esquecer e superar determinadas situações. Isso produz neles um sentimento de rancor
e seus valores são produzidos em reação a esse ressentimento. Já os indivíduos fortes não são ressentidos em sua afirmação da vida e de si mesmos. Eles simplesmente superam as coisas de que não gostam e constroem aquilo que lhes interessa. Olha.